Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora dar início ao segundo vídeo sobre este livro aqui, Uma Vida Fiel, do Dr. John MacArthur, né? Tudo sobre Paulo, de Atos às suas cartas. Nós já temos um primeiro vídeo, e aí eu vou deixar aqui, tanto na descrição como no cards aqui, tá bom? Para que os irmãos possam olhar. Este primeiro vídeo é um vídeo introdutório, conhecendo o livro, algumas informações e a primeira parte da introdução do livro. Agora nós vamos para a segunda parte da introdução do livro. Deixa eu só buscar aqui para nós começarmos a nossa leitura. Muito bem. A segunda parte, ela traz como um tópico assim, nomeado para a defesa do Evangelho. Ainda estamos na parte da introdução do livro, tá bom? De todos os apóstolos, Paulo foi o mais concentrado em guardar a pureza, a precisão e a clareza da mensagem evangelística. Cristo o comissionou exclusivamente para esse propósito, defendendo e confirmando o Evangelho. Filipenses capítulo 1, do versículo 7. Ele abraçou esse papel como uma atribuição pessoal divina. Ele escreveu, abre aspas, aqui me encontro para a defesa do Evangelho, versículo 17. Isso estava tão profundamente arraigado na consciência de Paulo que, quando ele falava do Evangelho, frequentemente dizia meu Evangelho. Você encontra essa expressão, meu Evangelho, em Romanos capítulo 2, versículo 16, Romanos capítulo 16, versículo 25 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. É claro que Paulo não estava de forma nenhuma assumindo o crédito do Evangelho ou declarando a propriedade privada dele, pois nunca lhe ocorreria questionar a origem divina do Evangelho. Com a mesma frequência, ele utilizava a expressão o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1 e Romanos capítulo 15, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 2, versículo 8 e versículo 9. Mas, frequentemente, ainda ele o chamava de o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 15, versículo 19 e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12 e 18. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13, capítulo 10 e versículo 14 também de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 1, versículo 7, e aí nós temos outras referências também que ele ainda apresenta. Às vezes, ele chamava de o Evangelho da Glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Às vezes era o Evangelho da Paz, Efésios capítulo 6, versículo 15, ou o Evangelho que os salvou, Efésios capítulo 1, dos versículos 1 a 13. Não eram evangelhos dispares, mas títulos variados de Paulo para o único evangelho verdadeiro. A ideia de que havia mais de um evangelho teria recebido forte oposição do apóstolo Paulo. Ele instruiu severamente as igrejas da galáxia, abre aspas, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E, para deixar o argumento mais enfático possível, repetiu a maldição novamente na seguinte frase, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, esse primeiro tópico ele vai trabalhar que o apóstolo Paulo foi nomeado para defender, para a defesa do Evangelho. Um outro tópico diz assim, uma análise das epístolas de Paulo. Vamos lá. Praticamente, todas as epístolas de Paulo defendem e esclarecem algum ponto crucial da doutrina pertinente à mensagem do Evangelho. O livro de Romanos é uma discussão cuidadosamente ordenada das doutrinas que constitui o próprio cerne da verdade do Evangelho. E tudo é apresentado em um esboço cuidadoso, lógico e ordenado. Começando com a doutrina do pecado universal e da depravação do homem, Paulo discorre sistematicamente sobre toda a vasta lista da verdade do Evangelho, tratando da justificação, da santificação, segurança eterna, eleição, reprovação, enxerto dos gentios no povo de Deus e restauração definitiva de Israel. Romanos é a exposição mais ordenada e abrangente de Paulo acerca das doutrinas
do Evangelho. Em 1 Coríntios, ele defende o Evangelho contra várias corrupções que estavam sendo introduzidas sob disfarce da soberania humana ou por meio de uma capa de caos relacionada à carne. Em 2 Coríntios, ele responde a ataques contra o Evangelho vindo de falsos mestres que, evidentemente, se identificaram como super apóstolos. 1 Coríntios 11, o versículo 5, e capítulo 12, o versículo 11. Esses hereges pareciam entender que, para subverter o verdadeiro evangelho, precisavam desacreditar o apóstolo Paulo, de modo que concentraram seus ataques nele em particular. Paulo foi forçado, portanto, a responder a esses ataques, mas ele estava realmente defendendo a autoridade e a pureza do evangelho, e não apenas sua própria reputação. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 a 4. A epístola aos Gálatas é um argumento de vasta extensão contra falsos mestres, geralmente conhecidos como judaizantes, que insistiam com os convertidos gentios sobre a necessidade de aderirem à lei cerimonial do Antigo Testamento para que fossem salvos. Em particular, eles ensinavam que os homens gentios não podiam se tornar cristãos a menos que fossem circuncidados. Sua doutrina era uma negação implícita de que a fé era o único instrumento de justificação. E esse erro foi tão sutil que até Pedro e Barnabé pareciam prontos a segui-los. Gálatas capítulo 2, dos versículos 11 a 13. Então, Paulo escreveu a epístola aos Gálatas para demonstrar porque a doutrina dos judaizantes era uma corrupção fatal da mensagem cristã. Um evangelho completamente diferente, Gálatas capítulo 1, do versículo 6. É por isso que Gálatas começa com a famosa maldição dupla contra um evangelho diferente. Vê os versículos 8 e 9. E aí, queridos, nós chegamos à conclusão de mais uma parte da introdução deste livro aqui, ó. Uma Vida Fiel, do autor John MacArthur, sobre a vida do apóstolo Paulo. Até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.